Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. O Anjo da Esperança está no ar e no programa de hoje, prepare o seu coração para um testemunho impressionante de libertação. No Chá com Esperança você vai conhecer a história da Miriam Machado. No passado, a rotina dela era marcada por festas, bebidas e drogas, mas a grande virada aconteceu há cerca de 13 anos. Em uma tarde em que ela mudava de canal na TV e sintonizou a Novo Tempo, um sermão sobre uma menininha que não conseguia descascar uma tangerina ativou uma memória de infância e foi a resposta exata de Deus para mudar a vida dela para sempre. E sabe qual programa ela viu? Essa analogia, essa historinha, foi no programa Lugar de Paz, programa que eu tenho a alegria e o privilégio de ser um instrumento de Deus como apresentador. Do Rio Grande do Sul, vamos para a Bahia mostrar tudo o que rolou na caravana Novo Tempo nas cidades de Ribeira do Pombal e Paulo Afonso. Essas cidades receberam o Quarteto Arautos do Rei e parte de nossos apresentadores e administradores para 2 dias de muita celebração e comunhão bem pertinho de quem nos acompanha diariamente. E atenção, estamos na reta final de maio, mas ainda dá tempo de você participar da nossa campanha especial de aniversário. Com a sua doação extra, neste mês em que celebramos 20 anos do Projeto Anjos da Esperança, você nos ajuda a transformar a Novo Tempo em uma grande escola bíblica digital, levando a palavra de Deus em tempo real. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança, 20 anos transformando vidas. Na segunda-feira, nós tivemos um programa muito especial aqui na Novo Tempo, um programa de celebração dos 20 anos do Anjos da Esperança. Esse programa teve a participação especial da Teru Gouveia e do pastor Rafael Rossi. E se você perdeu esse programa, você pode acessar lá no YouTube, já está disponível e certamente você vai se inspirar com os relatos, com as histórias desse sonho que se tornou realidade, que é o Anjo da Esperança e do que a Novo Tempo se tornou hoje. Mas não podemos nos esquecer da nossa missão. A nossa missão é a missão de Deus, é levar o Evangelho a todo mundo e nós contamos com a sua participação. E agora nós vamos acompanhar o Chá com Esperança com Tito Rocha e Miriam. A Miriam, ela viveu por muito tempo uma ilusão, procurando alegria em uma falsa liberdade. Mas ela sucumbiu aos vícios até o dia em que ela descobriu a TV Novo Tempo e encontrou ali o programa Lugar de Paz e aquilo transformou a história da vida dela. E eu convido você então para acompanhar essa história de vida, essa história de transformação que a Miriam nos conta. Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Olá, estamos começando mais uma vez esse quadro tão gostoso aqui do Anjos da Esperança, que é o nosso Chá com Esperança. E a gente sempre conversa com pessoas muito importantes pra gente, pessoas que tiveram sua vida transformada através da programação da Novo Tempo e que o Espírito Santo foi lá e tocou profundamente. E não é diferente, hoje estamos conversando com mais uma querida, a Miriam. Ela está aqui com a gente, eu vou até dar uma olhadinha para você. Oi, Miriam, tudo bem?
Tudo bem, Tito? Olha Tudo aí. certinho aqui com o meu chazinho Já, também. já tava quase querendo brindar com você aqui, viu? Que gostoso, né? A gente ter esse momento tão descontraído, gostoso. E olha, pra gente, Miriam, é motivo assim de muita alegria a gente ver as histórias das pessoas que estão acompanhando a Novo Tempo e de vidas transformadas. E Miriam, a gente vai bater papo aqui, tá bom? E olha só, sabe que eu queria que você falasse um pouquinho para nossa audiência, como que era a vida da Miriam tempos atrás? Vamos lá. A vida da Miriam há tempos atrás, há exatos 13 anos, era uma vida, Tito, de uma vida perdida, de muita bebida, festa. Como eu posso falar? Eu era usuária de drogas. Coisas que trazem a gente para baixo, não é, Miriam? Exatamente. Mas naquela visão minha que eu tinha, Tito, era a liberdade. Eu era uma pessoa livre. Sim. Eu tinha essa intenção, eu tinha isso para mim que essa era a liberdade. E eu me sentia livre com isso. E você sabe que isso é muito comum hoje nos nossos dias, né? Quantos e quantos jovens estão assim em busca dessa liberdade e acabam cada vez mais ficando escravas na vida, não é, Miriam? Você se sentia assim, escrava dos seus vícios? Sim, eu me sentia assim, Tito, sem propósito na vida. Eu me sentia assim como se e o mundo é só isso. A gente trabalha, cresce, casa, às vezes não, vai para uma faculdade, tem um bom emprego, procura ali te estabilizar numa vida, numa sociedade, num mundo, para te construir coisas. E aquilo ali não me preenchia, sabe, Tito? Então eu buscava uma liberdade dentro desses vícios. Dentro de festa rave, dentro de bares, noites bebendo e usando drogas, Olha só. por conta de eu não querer fazer parte disso, porque para mim não tinha sentido, sabe? Não tinha sentido uma vida assim. Era tão certinho, era uma vida, parece que sem propósito. Então eu dizia assim: não, então eu vou ser livre. Só que na minha liberdade eu não sabia que eu estava sendo escrava, né? Agora, Miriam, Eu estava. você teve algum momento da vida que você decidiu dar um basta nisso? Eu era feliz com a minha liberdade e com os meus vícios. Eu nunca pensei assim em dar um basta, chega, estou no fundo do poço. Eu era feliz como, vamos falar assim, ó, eu era uma louca feliz, tá? Mais vazia Entendi. e com os olhos vendados na ilusão do mundo e daquilo que ele oferece, né, Tito? Aham. Que às vezes é prazeres, busca, às vezes tu busca em vícios, em prazeres, mas às vezes pode ser outros vícios também, que também te cegam, né? Agora, deixa eu perguntar pra você. Você acha que a Novo Tempo teve um papel importante na sua transformação de vida? Total, né, Tito? Porque foi graças a Novo Tempo e ao lugar de paz que eu tive esse encontro com Deus, Tito. Opa! Há 13 anos atrás. Então foi um programa Lugar de Paz, é isso? Lugar de paz. Que hoje Lugar quem de apresenta é o paz. pastor Fred, não é? Isso mesmo. E foi ele naquele momento que estava falando quando você conheceu o programa? Justamente, foi o pastor Fred, no lugar de paz, e eu, né, numa tarde assim, zapeando a televisão, né, passando os canais ali, né, Tito, e fechando um baseado, e zapeando, parou num lugar, parou num canal e me chamou a atenção aquele canal. E ali era o lugar de paz, o pastor ali estava falando sobre uma história de uma menina. Essa menina, ela tentava abrir a bergamota. Aham. Tentava, mas não conseguia. É porque ela não tinha força. E Tito, olha como Deus é maravilhoso. Naquele momento, Tito, eu tinha uma memória guardada que eu creio que tenha sido por Deus. Sim. Essa memória Deus guardou ali para no tempo certo ele usar. E eu lembrei que uma vez eu estava na minha avó, tentando abrir aquela bergamota, e eu fiz muita força, e mesmo assim não consegui. E aí eu olhei para minha mão,
e vi que eu não tinha força, exatamente as palavras que o pastor tinha falado. Exatamente. Naquele momento eu sabia que aquela menininha era eu, daquela história. Pode ser uma história comum para muita gente, Tito, mas eu vi que aquela menininha daquela história era eu. E aí, naquele mesmo momento, eu larguei o baseado assim de lado, fui para uma janela onde eu estava morando naquele momento. Eu fui para a janela assim e maravilhada. Eu dizia assim: Meu Deus do céu, tu existe. Eu só lembro que eu falava assim, Tito: Meu Deus do céu, tu existe. Porque eu senti Deus falando comigo. Era Deus falando comigo. E aí, para encerrar, o pastor disse assim: se você é a menininha dessa história, te Nossa. ajoelha comigo agora, que Deus quer começar a tua vida. E eu me ajoelhei, Tito, e Aham. fiz a oração naquele momento. Que coisa maravilhosa a sua história. E a gente vê com isso como Deus pode usar dos mais diversos momentos. E aqui com a Novo Tempo, cada programa tem histórias fantásticas de pessoas que são alcançadas. Que gostoso ouvir sua história, saber como Deus age e alcança os seus queridos. Você é mais uma dessa que foi alcançada por Jesus. Muito, muito obrigado pela seu testemunho aqui com a gente. Você faz enriquecer a programação da Novo Tempo, a programação do Anjos da Esperança. Que Deus lhe abençoe ricamente, tá bom, querida? Amém. Obrigada. Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado pela sua história. Olha só, essa e muitas outras histórias você acompanha aqui no Chá com Esperança. Só que, se você tem a sua história, por que você não manda pra gente, para você participar aqui com a gente? A gente tem o prazer de conhecer você e a sua história. Você pode mandar um WhatsApp pra gente, o número é 12 98174 0057, anota aí, 12 98174 0057, ou mandar um e-mail pra gente, programa.anjos@novotempo.com. A gente se encontra a qualquer momento aqui no Chá com Esperança. Eu fiquei impactado com a história da Miriam. Tive o privilégio de conhecê-la numa chamada de vídeo através do WhatsApp, onde ela contou a experiência dela para mim. Sabe, existem muitas Miriams por aí. Miriams que estão procurando uma liberdade que não existe. Estão procurando alegria e preencher o coração com falsas esperanças. Mas um dia a Miriam ela reconheceu que a vida dela era uma ilusão. Foi alcançada por uma história simples que nós compartilhamos aqui na TV Novo Tempo. Uma criança não conseguia descascar uma mexerica e muitas vezes nós somos como uma criança. Não conseguimos resolver os nossos problemas. Não conseguimos nos libertar daquilo que nos aprisiona. Não conseguimos resolver o problema do pecado. E essa história impactou a vida da Miriam. E a partir dessa história, uma transformação completa aconteceu na vida dela. Hoje ela é professora, trabalha na rede adventista, abençoando crianças, preparando crianças na formação para a vida. Sabe, existem Miriams, existem Ricardos, Mateus, Paulos, que estão presos no vício e que precisam encontrar um caminho de libertação. E Jesus é o caminho. E nós queremos, neste momento, oferecer a você a oportunidade de participar deste projeto, o projeto Anjos da Esperança. Porque com a sua doação, ela vai fazer a diferença na vida dessas pessoas que necessitam encontrar a paz e a libertação em Cristo Jesus. Você pode fazer a sua doação usando a chave Pix anjos@novotempo.com. Cada doação traz implicações eternas. São pessoas que estão sendo alcançadas por meio das doações de cada colaborador, de cada Anjo da Esperança. Cada mensagem de esperança ouvida, cada estudo bíblico enviado, cada acesso às nossas plataformas, são pessoas que estão sendo levadas para um ponto de decisão por Cristo. Sabe, existem pessoas desesperadas, pessoas que não acreditam haver uma solução, pessoas que precisam da sua voz. Talvez você não possa sair de casa, talvez você não consiga pregar em regiões distantes desse Brasil, talvez você não consiga entrar em um condomínio fechado, em uma prisão, mas através do Anjo da Esperança é possível alcançar essas pessoas. Nós vamos agora para um intervalo, mas antes você vai acompanhar aquele quadro especial em que nós perguntamos: o que é o Anjo da Esperança para você?
Vamos ouvir a história da Júlia. Boa tarde a todos que fazem parte do canal Novo Tempo, TV Novo Tempo. Sou Anjo da Esperança há 12 anos. Meu nome é Júlia Amaro. Para mim é uma honra muito grande colaborar para a pregação do Evangelho em todo o mundo com a minha humilde colaboração. Beijo para todos. Já estamos de volta e que alegria continuar com você aqui na TV Novo Tempo, no programa Anjos da Esperança. E você que gosta de acompanhar novidades, aquilo que aconteceu nas caravanas, você pode acessar o nosso Instagram, é o Instagram do Anjos da Esperança. Você acessa aí @Anjos da Esperança NT. Você vai ter acesso às fotos, às novidades, aquilo que estamos preparando, inclusive aquilo que aconteceu nas últimas 2 caravanas, uma em Minas Gerais e outra na Bahia. Então acesse lá, comece a nos seguir, deixe a sua mensagem e nós vamos interagir com você. E agora teremos um quadro muito especial, é um quadro divertido, é um quadro de interação e nós temos algumas perguntas aqui no telão. Vamos ver as perguntas. A primeira é: onde foi realizada a Caravana de Manaus em 2014? Bom, eu não sei, mas vou tentar adivinhar. Arena da Amazônia, Mangueirão, Estádio da Curuzu, Estádio Ismael Benigno. Foi um estádio, e pelo jeito foi um estádio que foi usado na Copa. Então eu acho que foi na Arena da Amazônia. Será que eu estou certo? Olha lá, acertei! Maravilha! 2014, vendo pessoas queridas aí. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Comecei bem, hein? Comecei bem. Como era o nome dessa dupla? Olha, João Feijão e Zé das Couve, Miro Milhão e Tião Mamão, Tião Bobrinha e Zé Giló, Zé Goiaba e João Coentro. Ah, eu posso pedir ajuda para os câmeras, mas essa eu sei, viu, Jota? Essa eu sei. É o Tião Bobrinha e Zé Giló. Olha lá, hein? Acertei! Olha, hoje eu tô jóia, hein, Jota? Maravilha. Vamos ver a próxima pergunta. Que idade tinha o Tito na caravana de 2014? Bom, se o Tito hoje está com 70, brincadeira, viu? Brincadeira, ele vai ficar bravo comigo. 40 anos, 42, 45, 39. Olha, já me deram a resposta aqui, hein? Antes, 45 anos. O Tito com muita saúde, com muita energia. Você sabia que o Tito, ele é ciclista? Olha, é difícil acompanhar o Tito, ele é um atleta. Muito bom, é uma inspiração. Vamos à próxima pergunta agora. Que programa é esse? Que programa é esse? Estreia de Fernando Iglesias na Voz da Profecia, comemorativo de 70 anos da Voz da Profecia, estreia da 26ª formação do Arautos, programa especial de Natal. Uau, essa eu vou pedir ajuda dos câmeras aqui, viu, Jota? Bedak, você sabe aí, Jota? Você está na câmera 1, hein? Opção 2? Ó, o Bedak vai na opção 2, comemorativo de 70 anos da Voz da Profecia. Será que o Bedak acertou? Vamos lá? Olha lá, Bedak, você é fera, Bedak. Que legal. Temos mais uma pergunta. De que rádio é esse locutor? Uau, Vitória, Recife, Afonso Cláudio ou Rio de Janeiro? Uau, eu vou chutar essa, hein? Jota, você não pode dar aqui uma dica para mim, não. É na rádio mais antiga da Novo Tempo, então é Afonso Cláudio, opção C. Será que acertei? Aê, acertei. Mas aí fica fácil demais, né? A próxima pergunta. Qual era o nome desse programa? Ah, esse eu sei. Mulher em Foco, Elas por Elas, NT Mulheres ou opção D, Sempre Mulher? Eu acho que é opção D, mas eu quero deixar os meus amigos aqui no estúdio descobrir. Bedak de novo. Não sabe? Entre Mulher. Tá aqui, Sempre Mulher. Opção D, vamos ver? Sempre Mulher. Acertei, que legal. É isso aí, é isso aí.
Nós vamos agora chamar uma reportagem da Caravana Novo Tempo na Bahia e você vai acompanhar aquilo que aconteceu durante esta caravana. Veja só. Nos dias 23 e 24 de maio, as cidades de Ribeira do Pombal e Paulo Afonso, na Bahia, receberam a Caravana Novo Tempo, um evento que reunia um grande público em momentos marcados por muita comunhão e fé. Participaram da caravana apresentadores, líderes da administração e o quarteto Arautos do Rei, que vivenciaram momentos de interação, dinâmicas e musicais com o público. Entre os participantes, o presidente da Novo Tempo, pastor Rafael Rossi, vive uma das suas primeiras experiências na caravana. Também nas primeiras experiências na caravana, o pastor Nelson Milanelli, apresentador do programa Entre Família, destaca o valor desse contato direto com o público fora da televisão. Jucimar Noia, líder da mantenedora da Novo Tempo para a região central da Bahia, também destaca a importância do evento como um ponto de união entre a emissora e a comunidade local. As próximas caravanas Novo Tempo já têm data marcada. Em outubro, o encontro acontece no Rio Grande do Sul, dando continuidade a essa trajetória de conexão com o público, levando na bagagem o que mais importa: esperança e muita alegria. Muito obrigado, Lara Astéria, que fez essa reportagem linda da caravana na Bahia. Que experiência maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de participar de 2 caravanas, uma no Rio de Janeiro e outra em Piauí. E realmente esse contato com as pessoas, com os nossos irmãos, é uma experiência muito contagiante, que nos impulsiona a continuar fazendo a missão de Deus, levando essa mensagem do Evangelho para todo mundo. As pessoas necessitam de um encorajamento, as pessoas necessitam de uma palavra de conforto. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, o Evangelho eterno, e é um privilégio poder participar desta missão. Falando sobre missão, Cristo veio a este mundo para salvar, para buscar e salvar aquele que havia se perdido. E sabe, 2 histórias se cruzam em uma narrativa. Jesus havia sido expulso de uma região pelas pessoas dali. Imagine a tragédia na vida daquelas pessoas que expulsaram Jesus de suas vidas. Então Jesus vai para uma outra região onde ele é acolhido por outra multidão. E de imediato aparece ali um homem importante na sociedade. Ele era chefe da sinagoga. A sua filha estava enferma e ele desesperadamente pede a Jesus: Senhor, vem até minha casa e salva minha filha. A Bíblia diz que a enfermidade dela era para a morte.
Então Jesus, ele começa a caminhar, mas a multidão fazia com que os passos de Jesus fossem lentos. E, ao mesmo tempo, uma história em paralelo acontece. Aquele homem tinha uma filha que por 12 anos lhe trouxe muita alegria. Imagine os sonhos daquele homem. Sonhos de fazer o casamento dela, sonho de poder apresentar o neto ou a neta a Deus lá na sinagoga. Muitos sonhos, mas agora a filha estava à beira da morte. 12 anos de alegria. Por outro lado, aquela mulher tinha 12 anos de tristeza. Ela tinha uma enfermidade, um fluxo, uma hemorragia que não curava. A Bíblia diz que ela havia gastado todos os seus recursos e a sua saúde ia de mal a pior. Mas ela dizia assim no seu coração: se eu ao menos tocar na orla da veste de Cristo, eu serei curada. Então ela vai e toca na orla da veste de Jesus. De imediato Cristo para e pergunta: quem é que me tocou? Os discípulos meio que ironizando: Senhor, está todo mundo te tocando e o Senhor para e pergunta quem me tocou? Mas Jesus reconhece o toque da fé. Eu não sei pelo que você está passando neste momento, mas Jesus reconhece quando nós o buscamos com fé. Então Jesus olhou para aquela mulher. Aquela mulher não queria ser exposta, mas Jesus, ele não queria apenas curar o físico daquela mulher. Aquela mulher precisava de uma cura espiritual também e uma cura emocional. Então Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, alguém chega para Jairo e diz assim: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jesus olha para Jairo e diz assim: não tenha medo, apenas creia. Jesus vai até a casa de Jairo e ele não cura a filha de Jairo, ele ressuscita a filha de Jairo. Sabe, eu fico me perguntando, será que Jesus teria curado aquela mulher se aquela mulher não procurasse Jesus? Será que Jesus teria ido à casa de Jairo se aquele homem não pedisse a Jesus? Eu tenho aprendido algumas coisas. Há coisas que Deus só fará em resposta à oração. Portanto, persevere na sua oração. Nós contamos aqui com seu apoio, nós somos uma família. Eu tenho os meus problemas, você tem as suas dificuldades, nós passamos por provações, mas nós devemos nos lembrar que a oração é uma ferramenta poderosa para nós tocarmos Deus com fé. Eu tenho certeza de que Deus tem abençoado a sua vida. Através da sua doação aqui na TV Novo Tempo, muitos Jairos, muitas mulheres, como esta da história bíblica, têm sido alcançados, têm sido curados, têm sido transformados. E Deus deseja usar você. Você é um milagre, a sua vida é um milagre, a sua doação é um milagre. E nós contamos com a sua participação e desejamos que Deus lhe abençoe ricamente. Você pode entrar em contato conosco através do telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 até as 10h30. Que Deus abençoe você.